Perseverança significa qualidade persistente que não desiste nunca. Ou seja, nós temos que ter essa qualidade de não desistir nunca. Quantas vezes nós passamos por situações em nossa vida que dá vontade de falar, hoje eu não queria nem ter saído de casa. Não é verdade? Nós falamos assim, olha, hoje misericórdia. E aí a gente passa por dias difíceis, dias de lutas, mas no final, dia de glória, porque o Senhor está conosco 24 horas por dia. Amém? Né? E a palavra que vem do altar, ela vai trazer a paz em meio à guerra. Nós estamos vivendo todos os tipos de guerra que podemos imaginar nesse mundo tenebroso. É guerra contra as drogas, é guerra contra roubo, é guerra, agora é sequestro Pix, né? Que agora os bandidos não querem saber se é pobre, se é rico, ele quer assaltar, e ele não quer só assaltar, ele quer ter o prazer de matar. Então todos os dias nós estamos vivendo uma guerra, todos os dias, e nós temos que perseverar em Cristo. Nós não podemos abandonar o barco, porque Jesus não nos abandonou. Muitas vezes nós pensamos assim, Jesus não está comigo, mas Ele está. Nós temos que crer que o Senhor, Ele está conosco, assim como Ele esteve com José. O que aconteceu na vida de José? Ele foi injustiçado, ele foi acusado de estupro, e ele foi preso injustamente. Só que ele não desistiu dos sonhos dele. O que ele fez? Ele buscou o Senhor, ele perseverou, ele insistiu. E o que aconteceu no final? Ele trouxe um sonho de revelação para Faraó, e ele se tornou o governador do Egito. Ou seja, os sonhos que estavam no coração de Deus para a vida de José se cumpriu. E os mesmos sonhos que estão no coração de Deus para a sua vida vai se cumprir também. Em nome de Jesus, pode aplaudir ao Senhor. As promessas vão se cumprir. Deus nunca falha, Ele nunca chega atrasado. Muitas vezes nós pensamos assim, nossa, eu queria tanto conquistar isso, eu queria tanto conquistar aquilo, e aí a gente olha para a situação, está demorando, só que não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. E quando chegar o tempo do Senhor na sua vida, vai acontecer. Amém? E hoje o Senhor te chama para ter um diferencial através da perseverança. O que mostra que eu sou perseverante, a capacidade de seguir a palavra e direções de Deus. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Temos que crer que Ele está conosco 24 horas em todas as situações. Muitas vezes nós pensamos que não vai acontecer, mas vai acontecer. Precisamos perseverar, assim como José não desistiu naquela prisão. Assim como José ficou lá, mas ele continuou crendo, ele perseverou, ele insistiu, e Deus deu a vitória. Temos também que ter a capacidade de se manter firme, acreditando nos objetivos e sonhos que Deus tem para nós. Muitas vezes nós queremos desistir dos nossos sonhos, porque é difícil, às vezes uma faculdade olha para o valor que tem que pagar, e às vezes não crê que Deus pode dar uma porta de emprego maravilhosa, que você vai ter a condição de pagar essa faculdade. Então muitas vezes nós escorregamos nesse pensamento de que não vai conseguir, de que não vai dar certo. Mas nós temos que perseverar todos os dias, sem cessar. Amém? Porque nós somos soldados de Cristo nessa terra, e nós não podemos desistir. No deserto que você está passando, Deus vai te honrar. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos passando por um deserto, só que existe a diferença do deserto e da habilitação. Eu passei por uma situação há uns anos atrás, quando eu trabalhava de motorista de aplicativo, e eu encarei essa profissão. Eu trabalhei 2 anos como motorista de aplicativo, e aí chegou uma hora que eu falei assim, eu não quero mais isso, eu não quero mais. E aí eu comecei a pedir uma direção para Deus. Aí nós estávamos na outra igreja ainda, onde era na Avenida Vila Ema, e eu saía de casa, quando era no culto assim de domingo, eu já estava preocupado, porque eu ia vir à noite, trabalhar à noite, e aí tinha que deixar minha mulher e meus filhos em casa, e eu não via o dinheiro multiplicando, parecia que não estava ganhando, e tendo gastos e gastos com o carro. O primeiro carro que eu coloquei foi um Voyage, eu investi R$7.000 no carro.
coloquei tela de DVD para tudo quanto foi lado, coloquei kit gás, deixei o carro impecável. Falei, eu vou trabalhar com esse negócio e vamos que vamos. E aí depois no final eu vi que não era nada daquilo, era pura ilusão. E aí eu comecei a pedir uma direção para o Senhor, e aí o Senhor me deu uma direção. E aí eu perguntei para a Jéssica assim, Jéssica, esse lance de lavar sofá, lembra? O Márcio não estava só a Jéssica no domingo de manhã. Eu ia perguntar para ele, mas ele não estava. Ela falou, não, é bacana, o Márcio até está querendo comprar uma máquina, inclusive ele comprou a minha. E aí eu peguei e fui voltando na Marginal com a Ju e falei, Ju, ó, eu vou fazer um negócio assim, eu vou lavar sofá. Ela falou, vai lavar sofá? Eu falei, eu vou, porque esse negócio de Uber não está dando, não tá virando, e eu vou encarar uma nova profissão. E aí eu tinha falado com o pastor Éder, eu falei, Éder, eu estou passando por uma prova, eu estou passando por um deserto. Ele falou assim, eu não vejo isso como deserto, eu vejo como habilitação. Então eu profetizo na sua vida, todo deserto que você acha que está passando, não é o deserto, é a habilitação para algo melhor, amém? Toma posse dessa palavra. E aí eu peguei e coloquei o nome da empresa, Deus me deu essa direção, coloquei o nome da empresa, comecei a fazer divulgação, e eu atendia para tudo quanto é lado. Eu não queria saber se era Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, São Caetano, São Bernardo, Diadema, eu ia para tudo quanto é lado, menos querer fazer aplicativo. Mas ainda não supria as minhas necessidades, porque era uma empresa nova, eu estava começando, e eu falava, Ju, eu não quero mais fazer aplicativo de jeito nenhum. Ela falou, mas enquanto Deus não abrir outra porta para compensar uma pela outra, você vai ter que continuar, não vai ter jeito. Então, eu saía de casa sem saber se eu ia voltar. A gente já sai de casa sem saber se vai voltar, ainda mais colocando estranho dentro do carro, não é fácil. E aí, meus queridos, é aí que vem o agir do Senhor. Quando eu estava sem passageiro no carro, eu andava com o carro, ou ficava parado esperando uma chamada, e eu clamava, eu chorava porque eu não queria mais estar trabalhando com aquilo, e eu sentia o próprio Espírito Santo do meu lado, e ele falava, calma, a sua hora vai chegar. E eu chorava, e eu orava, e eu jejuava. Quando chegou um dia, eu fui aqui atrás do Shopping Tietê Plaza higienizar um sofá para um cliente. E daqui a pouco chegou um rapaz lá para fazer instalação de rede de proteção. Conversa vai, conversa vem, e eu higienizando o sofá, era colchão, e trabalhando, e conversando com o rapaz, e como é que é esse ramo, e não sei o que, e conversando numa boa. E aí o rapaz fez a instalação dele e foi embora. Aí ele foi embora. Aí Deus, quando tem um plano, Ele usa qualquer pessoa para te beneficiar. O rapaz foi embora e eu continuei lavando o sofá. Aí o dono do apartamento, hein, eu não falei nada para ele. Ele falou assim, puxa vida, hein? O rapaz da rede chegou depois que você, trabalhou, já foi embora e ganhou mais que você. Eu olhei, eu falei, oxi, o que esse cara está querendo dizer, meu? Eu falei, não, peraí, não é esse cara, é Deus. Ele está me dando uma direção. Aí eu peguei, voltei na Marginal, já liguei para a Ju. Falei, Ju, eu vou fazer um curso de rede de proteção. Ela falou, como assim? Eu falei, rede de proteção, rede para proteger as crianças para não cair dos prédios. Aí cheguei em casa, conversei com ela, só que ela não botou fé. Nessa aí ela não botou fé. Ficou quieta, aí eu falei, ixi, isso está estranho. Aí eu falei, só que assim, eu comecei a ver uns vídeos no YouTube, e eu falei, bom, eu não quero me aventurar com a segurança de ninguém, eu vou procurar um curso. Irmãos, quem disse que achava? O bendito do curso. E procura daqui, procura dali. E aí é que entra a perseverança. Eu insisti, procurei, achei o curso. O pessoal da Tela Segura, eles vieram do Paraná dar um curso aqui do lado na Vila Mariana. É de Deus ou não é? Olha o que aconteceu, eles vieram do Paraná dar um curso na Vila Mariana. Eu falei assim, agora vai. O curso foi 2 dias de curso.
eu faço. Só que você tem que me ajudar com essa ferramenta. Ele falou, eu te ajudo, não tem problema. Travei o cinto lá, o cara começou a ir lá na janela e tirar foto de mim assim, ó. Ele falou, cara, é a pior sensação que tem ver você aí fora. Eu falei, mas não vou cair não, fique em paz. E fazia fúria. Quando for para você perseverar, você vai saber que é com você. Deus vai te dar um sinal claro. Ele vai te chamar. E você vai falar, é comigo. Amém, Maria? Glória a Deus. 3 bênçãos que a perseverança traz. 1, ela me faz forte e habilitado. O que não mata, fortalece. Como que nós nos sentimos fortes e habilitados? Buscando ao Senhor. Muitas vezes nós pensamos que assim, Deus não está comigo. Mas da mesma maneira que eu estava lá trabalhando de aplicativo, e eu sentia o próprio Cristo do meu lado, naquele carro, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, é isso que vocês vão começar a sentir quando buscar o Senhor em primeiro lugar. Amém? Que quem busca o Senhor acha a provisão de Deus, acha a segurança de Deus, a bênção. Tudo vem ao nosso favor, mas nós precisamos buscar. Quer um segredo? 3 horas da manhã, quando o Espírito Santo te acordar. Quem já acordou aqui 3 horas da manhã? É para orar, viu? Não é só para ir no banheiro tomar água não, ou assaltar a geladeira não, tá? E aí, é 3 horas da manhã. Irmãos, eu vou te falar. Depois que eu tive alta da UTI no hospital, eu não consegui mais dormir direito à noite. E aí eu comecei a ser roubado nisso. Eu acho que eu fiquei com tanto pânico do hospital que eu tive que começar a tomar um remédio para dar uma acalmada mais à noite para dormir. E mesmo assim, 3 horas da manhã, o Espírito Santo me acorda. E eu com o maior sono, eu levanto da cama, vou na cozinha, vou no banheiro, volto, joelho no chão. Não são todas as noites, mas as noites que eu consigo, eu ajoelho e oro. Porque é um momento que Deus, é uma intimidade tão forte ali, tão poderosa entre você e Deus. Então nós temos que perseverar em meio a qualquer tribulação. E enquanto nessa palavra Josué e Caleb foram enviados para a terra que Deus prometeu, onde muitos outros duvidaram, murmuraram, reclamaram, eles avançaram, eles guerrearam e conquistaram a terra prometida, a terra que Deus deu para eles. Então muitas vezes Deus dá algo para nós e nós acabamos nos frustrando por conta da demora e nós acabamos murmurando. Irmãos, pensa num cara que reclamava da vida. Tudo eu reclamava. A Ju falava, para de reclamar, e eu reclamava. Para de reclamar, e eu reclamava. Murmurava, reclamava. E aí, um dia eu escutei um pastor falando assim: quanto mais você murmura, mais demônio você atrai. Meus irmãos, quando ele falou isso, aí eu falei assim: não dá mais para reclamar. Não dá mais para reclamar. Do que eu vou reclamar? Eu tenho um conhecido que ele fala assim: será que nós temos que passar por tanta luta só porque nós somos de Cristo? Eu falei: olha o que Cristo fez por você, cara. Olha o que Deus fez por você. Cristo se entregou na cruz e você está aí reclamando. Então muitas vezes as pessoas não enxergam que a murmuração, ela realmente atrai demônios. É um atraso de vida que você não tem noção. Então nós temos que agradecer a Deus em tudo que Ele coloca em nossas vidas. Esse dia eu estava na casa de uma cliente e ela falou assim: a conta de luz vai aumentar. Eu falei: ô glória! Ela falou: você é doida? Eu falei: em tudo tem que dar glória. Vamos dar glória, porque Deus vai dar o suprimento para nós pagarmos as contas que estão caras. Né?
Muitas vezes nós olhamos aí, a situação do mundo não está fácil para ninguém. Irmãos, é para ninguém, não é só para o vizinho ou não está fácil para ninguém. Mas nós temos que perseverar. Eu quando conheci o Baú, eu vou até tomar liberdade aqui para falar, né, Baú? Ele estava numa situação que ele falou assim: meu irmão, eu não estou bem, cara. Eu não estou bem, e a vida profissional e financeira acho que não estava legal e tal, e eu comecei a ministrar a vida dele, não foi mal, comecei a ministrar a vida dele. Eu falei: Deus vai te honrar, irmão, esse dom que você tem aí não é à toa não, Deus vai te honrar. E aí eu acho que ele se interessou e falou: onde que é a tua igreja? Aí eu falei: é lá em Sapopemba, vamos lá. Ele chegou aqui: quantas promessas teve para você aqui nesse altar, não? Quantas promessas teve para você aqui nesse altar? Alguma voltou vazia? Glória a Deus, vamos aplaudir a Senhor, amém? Então é isso, meus irmãos. Nós precisamos perseverar, insistir. Eu sei que tem dias que nós acordamos e falamos: Senhor, é só a tua graça que me basta. Eu mesmo, meu querido, eu vou repetir aqui de novo. O trânsito na minha vida é uma bênção. Jesus. Hoje eu estava na marginal vindo. Eu olhava, era cada abençoado que falava: olha esse aqui, João, esse só tira mesmo carro de domingo. Oh, Jesus amado. O meu trabalho não me estressa, mas o trânsito é uma bênção. Olha, não é fácil não, meus queridos. A resiliência é a capacidade de cair e levantar e se refazer quantas vezes foram necessárias, sem mudar a essência. Nós temos que ter essa resiliência em nossas vidas, assim como Paulo teve, quando ele era Saulo. Depois Deus deu um novo nome para ele de Paulo, e quantas vezes ele sofreu, caiu, levantou, persistiu, caiu de novo, levantou, e foi, e guerreou, e Deus o abençoou. Então é isso que nós temos que ter na nossa vida, esse exemplo, o exemplo de Paulo em nossas vidas, o exemplo de José em nossas vidas. Mas é um exemplo a ser seguido, não é um exemplo só para escutar e deixar ele passar. Nós temos que colocar em prática a palavra que Deus nos mostra. Nós temos que colocar em prática todos os dias, porque todos os dias nós vamos ter momentos de guerra. É o que eu falei, todos os dias está tendo guerra, um matando o outro, não existe mais amor. Se você for ver bem, se você assistir 5 minutos de noticiário, não tem mais como, sabe? Eles não querem só roubar, eles querem tirar a vida, eles querem ceifar, e ainda eles querem ser como vítimas da sociedade. Ou seja, nós temos que ter a fé de que quem nos protege é o Senhor Jesus, em meio à guerra, em meio à tribulação. Irmãos, tudo isso que está acontecendo é realmente o fim dos tempos. Nós temos que estar preparados como noiva de Cristo, porque quando Ele vier, nós, em nome de Jesus, vamos estar na glória com o Senhor. Nós temos que ter essa convicção dentro de nós. Mas para isso, nós precisamos nos separar das coisas do mundo, nos separar das coisas que desagradam a Deus. Nós precisamos estar habilitados, nós precisamos estar aliançados com o altar do Senhor. Esse lugar aqui onde você está, foi Deus que te colocou, e que você persevere até o fim. Não desista, porque o tempo é curto. Irmãos, eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu sei o que é você viver ali sem saber se você está naquele lugar, sem saber se você vai morrer, sem saber se você vai viver. Eu passei por isso. E hoje eu costumo dizer que eu sei dar valor num simples copo d'água. Um simples copinho d'água, porque eu fiquei passando sede 12 horas até ser transferido para São Bernardo. 12 horas porque eu pedindo água, clamando por água. Imagina, você está com um balão de oxigênio e clamar por água, porque a sua garganta está seca, e eles falam assim: eu não posso te dar água. E eu falava: olha,
eu passei por esse vale. Mas aí eu queria entender o propósito. E eu falei, Senhor, qual que é o propósito? E ele falou, o propósito é, aonde você for, você leva o teu testemunho. Porque você vai edificar vidas aonde você for. Amém? A minha mãe dizia assim, Deus não te quer só na cadeira da igreja não. Eu falei, onde que ele me quer? Ele quer você pregando. Eu falava, não, eu não nasci para isso não. E a Ju falou, é verdade. Ela falou, é verdade. Aí a gente foi acho que foi no primeiro retiro, primeiro ou segundo retiro, o pastor Fredinho falou assim para o pastor Éder, você tem que colocar o rapaz da tatuagem para ministrar. Eu lembro até hoje. Você tem que colocar o cara da tatuagem para ministrar, porque Deus já mostrou alguma coisa para ele ali. Foi o segundo, né? Deus mostrou alguma coisa para o pastor Fredinho ali. E aí o pastor Éder perseverou comigo. Ele confiou na nossa aliança. E mesmo assim, quando eu e minha esposa conversavam, ela falava, Deus te quer lá em cima. Eu falava, eu não tenho a paciência que o Éder tem. Eu não tenho a paciência que aquele cara tem, meu. E eu falei isso pra ele esse dia, meu, deve ser tanta coisa em cima de você, cara, que eu não sei como você aguenta, velho. Porque ele tem a vida pessoal dele, ele tem as coisas dele, o trabalho dele, ele tem a igreja para cuidar, os líderes para cuidar, então deve ser muito, muito punk. Ele precisa dividir um pouco esse fardo, porque não é fácil, mas ele está aí, perseverando. E aí, eu fui entender o propósito, porque nós estávamos, eu, a Ju e as crianças tomando um café da manhã, ou almoçando, alguma coisa assim, e nós conversando da situação que eu passei no hospital, e aí a Ju falou assim, você acha que Deus te tirou do leito da morte só para você ficar bonitinho aqui com a sua família? Aí eu falei, ai, pega leve. E aí eu entendi, porque eu virei a chave. Eu falei, Deus quer me usar. Aleluia. E aí eu peguei, foi quando o pastor Hélio começou a me confiar algumas ministrações, nos encontros, nos retiros. E assim, eu confesso que às vezes eu falo, Senhor, será que é isso mesmo? Aí eu lembro da onde eu passei, da onde Deus permitiu que eu passasse, para hoje eu estar aqui, trazendo uma palavra para edificar a vida de vocês. Amém? Toma posse dessa palavra. Pode aplaudir o Senhor. Você vai receber a aprovação de Deus na sua vida. Nós vamos receber a aprovação de Deus. Deus vai chamar-nos e nós estamos preparados para a volta de Cristo. Nós temos que estar preparados para a volta de Cristo. Nós temos que abandonar o pecado, abandonar a sujeira, abandonar o mundo. O mundo está de braços abertos para nos tragar. Esse dia eu estava falando com o Bal, fui higienizar o sofá dele lá, e aí nós estávamos conversando e eu falei assim, nós somos os mais suscetíveis a cair. Lembra, Bal? Nós somos os mais suscetíveis. Porque quem já está no mundo, Satanás já está tragando. Ele já está dominando, ele já dominou, ele já sabe o que é dele. Mas aí se a pessoa se converte, o que ele vai fazer? Vai tentar arrastar de novo. E aí ele vem com os pratos, né? Aí ele vem com coisas que é atraente aos olhos humanos, aos olhos da carne, e nós não podemos fraquejar. Nós temos que perseverar com Cristo, perseverar a todo tempo, a todo instante. Amém? Para que nós não caiamos no laço do inimigo, porque o inimigo, ele é sujo, mas sabe como que ele vem? Ele vem todo bonitão, ele não vem feio, ele vem com luxúria, ele vem com coisas fáceis. Você fala, nossa, eu estou trabalhando tanto para ganhar isso, apareceu isso aqui facinho, eu acho que eu vou para lá fazer também. Não podemos. Não podemos dar esse tipo de brecha. E assim, quando nós não damos brecha, o que ele faz? Fica ao nosso derredor, procurando algo, colocando algo para nos desabilitar da presença de Deus. E nós não podemos deixar isso acontecer.
Nós temos que ser firmes e fortes com Cristo, porque Ele nos chamou para isso. Ele chamou a mim e a você. Eu sei que muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir levantar. Hoje, o maior índice de suicídio é por conta de depressão. Ontem eu estava até no cabeleireiro e deu uma confusão lá que vocês não vão, misericórdia, quase que eu saí correndo daquele lugar. Era 2 cabeleireiros. E aí um rapaz que estava do meu lado falou assim: a minha filha largou, o namorado largou dela, ela tem 16 para 17 anos, e ela está numa depressão que ela não sai de dentro do quarto. Sabe o que o rapaz falou, o cabeleireiro, estava cortando o cabelo? Ele falou: tem que pegar um pedaço de pau e toma, quem está com depressão. Misericórdia. O outro cabeleireiro, que é o dono do salão, ele falou assim: cara, você falar uma coisa dessa, você não sabe o que você está falando, não. Eu vou contar minha história para você. Ele falou assim: a minha filha, com 17 anos, arrumou um namorado. Com 18 anos, ela abandonou tudo e saiu de casa. Aí a minha filha mais nova, de 13 anos, já está 3 anos dentro do quarto com depressão. Agora que com os cuidados médicos, tudo, ela está melhorando. Aí você pega e fala um absurdo desse, sem conhecer a história da pessoa. Aí eu peguei e falei assim: meu pai já está 15 anos com uma depressão, não sai dentro de casa. Tomou 140 remédios para se matar. Está vivo por um milagre. Está vivo por um milagre. Agora ele só falta entender o chamado dele. Eu estou tentando implantar na mente dele o chamado dele. Devagarzinho ele está, já aceitou Jesus, né? Já foi na célula. Deus já está, a semente já foi plantada no coração dele. Mas o maior índice, meus queridos, é depressão. Aí a pessoa se mata, se joga no prédio, que nem um cliente meu, se jogou do 15º andar, rasgou a rede, se jogou. Aí eu fui lá colocar a rede de volta para ele. Pensa num clima pesado naquele apartamento. Diante de Deus, eu entrei orando, porque eu já sabia que tinha acontecido. Só que eu não falei nada para a esposa dele que eu sabia. Quando eu vi a rede cortada, eu perguntei o que aconteceu. Ela falou: eu prefiro não dizer. Eu falei: tudo bem. E eu orando, lá no 15º andar. Montei a rede para ela, no final ela falou: foi meu marido, moço. Eu falei: ele rasgou? Ela falou: ele rasgou e pulou. Eu falei: eu sinto muito. Não tem o que você falar nessa hora. A pessoa está num estado de tristeza tão grande que é só orar mesmo por ela, porque eu não sei o que aconteceu entre os dois. Um rapaz de 30 e poucos anos. E isso é o fim das pessoas que muitas vezes se entregam, esquecem de, às vezes, ou não tem força, às vezes, de olhar para Cristo, de saber que Cristo pode mudar a história da nossa vida. Todos nós estamos suscetíveis a cair, mas todos nós temos a oportunidade de levantar. Amém? Então profetizo na sua vida, em nome de Jesus. Você não vai deixar que coisas do mundo venham te derrubar, que as guerras do dia a dia venham te derrubar, porque você vai ter resiliência de levantar, de caminhar, de correr, de levantar para os braços de Jesus, e Ele vai estar de braços abertos para você. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Chegar no destino final, meus irmãos, quantos morreram no deserto? Iniciaram a caminhada, mas não terminaram. Muitas vezes, quantas vezes a gente pode, de repente, pedir um emprego para Deus, e a gente começa a trabalhar numa empresa e pensa: não era isso que eu queria, eu vou desistir. Só que às vezes a gente esquece que lá na frente pode ter algo melhor. E às vezes nós paramos na caminhada, paramos no meio do caminho. Aí não para em emprego nenhum. Aí vai em um, vai em outro. E nunca chega no objetivo nenhum. Eu peguei um abençoado para trabalhar comigo. Enquanto eu trabalhava, ele ficava com a mão no bolso assim, olhando para minha cara. 3 meses e meio, eu tinha que todo dia ensinar para ele o que tinha que fazer. Aí eu chegava nele e falava assim: ô fulano, você sabe qual que é a sequência? Ele falou: sei. Eu falei: qual que é a sequência? Eu falei: chegar na casa do cliente, tirar o material,
fazer os furos, rosquear os ganchos, cortar a rede e esticar. Eu falei, entendi, eu pensei que você não sabia. Irmão, chegou no sábado, eu marquei umas 4 instalações. E era a mesma coisa que eu estava trabalhando sozinho. E eu me matando de trabalhar e ele com a mão no bolso. Eu falei, você quer ir embora? Eu te peço um Uber. Ele falou, não quero ir embora. Eu falei, então vamos trabalhar, meu querido. Eu fiquei um mês sem chamar ele. Pergunta se ele me chamou aqui para perguntar se é serviço. 17 anos. Como é que vai avançar uma bênção dessa? Como é que caminha? Como é que anda? Ô geração, misericórdia! Olha, irmãos, meu pai falava uma frase para mim assim: primeiro a obrigação, depois a diversão. E essa frase eu carrego todos os dias. Eu já acordo inspirado. Vamos que vamos. É luta, é guerra, é trânsito, mas Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Assim como Deus me honra, Ele vai honrar a vida de vocês também. A vida de cada um. Márcio está lá, é sofá para tudo quanto é lado. E põe no stories, e é madeira de não sei o que, e é não sei o que lá. É isso, Márcio. Persevera, irmão. Persevera que você vai chegar longe. Em nome de Jesus. Uma das características que vai nos levar à eternidade é a perseverança. Quantas vezes eu conversava com a Jo assim, sabe o que está faltando nas igrejas? Ela falava o quê? Eu falava a palavra da eternidade. Porque as pessoas só querem ouvir prosperidade, casa, carro novo, dinheiro no bolso. Isso aí é tudo passageiro, vai ficar tudo aí. E aí, onde nós vamos morar? E eu falava para ela, é isso que falta nas igrejas. Palavra da eternidade. E eu não falei nada com o pastor. Nada. Nunca falei nada disso, eu só falava com a Ju. E olha qual que foi a visão da igreja que Deus deu para ele? Eternidade. E onde nós estamos? No caminho da eternidade. E eu glorifico a Deus por isso. Porque eu sei que o resultado final para cada um aqui de nós, que estamos aqui nesse ministério abençoado, junto com esse pastor, que dá a vida dele por cada um de nós, Deus deu essa visão para ele. E é uma visão para mim e para você. Nós não podemos dispersar, pensar que é só o mundo que interessa, que é só as coisas do mundo. Nós temos que trabalhar, temos que trabalhar. Nós temos que guerrear, temos que guerrear. Mas primeiro, nós temos que buscar, através da casa de Deus, através da casa do Senhor, a nossa passagem para o céu. Porque eu sei que quanto mais guerra a gente viver nessa vida aqui, maior será o nosso galardão nos céus. Amém? Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor? A noiva que sobe é a noiva que espera e persevera na chegada do noivo. Nós somos a noiva de Cristo e temos que perseverar até o fim. Até o fim, porque quanto menos a gente esperar, Ele vai voltar. E Ele vai voltar para buscar o que são seus. O céu se conquista como? Na força, na guerra, na luta. É fácil? Não. Mas nós não podemos desistir. Não podemos desistir do chamado. Às vezes você pensa assim, eu queria tanto tocar um instrumento, ou eu queria tanto participar da intercessão, mas às vezes você fica retraído, às vezes você não põe para fora, não busca o que Deus tem para você, e nós devemos buscar isso em Deus. Não deixe, meus queridos, chegar na situação que eu cheguei. Eu passei pelo vale da sombra da morte para entender que hoje eu deveria estar aqui. Então, se Deus coloca algo no seu coração, faça. Faça com amor. Faça a obra com maior amor. Nós precisamos estar dispostos 24 horas pelo reino de Deus. Porque eu entendo que aqui é um treinamento para algo melhor lá na eternidade. Quando chegar lá, de repente Jesus vai falar assim, ó, você vai lá, agora você vai servir Moisés. Ó, depois você vai servir Davi. Depois você vai servir Josué. É o maior prazer trabalhar com esses caras.
Vamos trabalhar. Vamos cumprir o propósito de Deus, mas o propósito tem que ser cumprido desde aqui na terra. A gente tem que começar cumprindo aqui na terra, sem cessar, buscar, 24 horas, louvar ao Senhor, buscar a presença do Espírito Santo de Deus, buscar a santidade do Senhor, jejuar, orar. A célula que nós estamos fazendo, a célula, que é uma bênção, eu creio que a célula vai ser um divisor de águas na vida de muita gente, porque a célula é uma porta aberta, e aquele anfitrião que abre a porta da sua casa, o galardão vai ser maior ainda lá no céu. Amém? Nós precisamos entregar o nosso coração. Eu quando eu oro, eu falo para o Senhor assim: Senhor, o meu coração é teu, envia-me a mim, eis-me aqui, faça de mim o que o Senhor quiser, porque eu sei que o que Ele quer é sempre coisas boas para a minha vida. Então nós precisamos ter essa maturidade espiritual para conversar dessa maneira com Deus, para pedir para Deus nos mostrar o que Ele quer de nós, para pedir para Deus nos enviar para onde Ele quer. Nos envia, Senhor, nos mostra. Hoje nós estamos fazendo o evangelismo na rua, é uma bênção, hein, Paulo? É uma bênção. Quem puder ir, vá no próximo evangelismo, porque olha, a igreja aqui dentro, ela é fácil, né? A gente está aqui dentro, está tudo em irmãos aqui, todo mundo se conhece, mas e lá fora? Ministrar para aquele lá de fora, para aquele que está caído lá fora, para aquele que está precisando de uma palavra, para aquele que está precisando, às vezes está pensando em tirar a própria vida naquele dia, uma palavra que vem da sua boca muda a vida daquela pessoa. Então é por isso que nós precisamos abraçar essa situação e juntos, firme e forte, guerrearmos contra as portas do inferno lá fora, para que nós possamos, através da palavra de Deus que vem do altar, vidas serem salvas para o exército de Deus e para a glória do Senhor, para a eternidade do Senhor. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Amém? Em Mateus 24:13 diz que quem perseverar até o fim será salvo. Nós não podemos, nós não devemos desistir no meio do caminho. Não podemos deixar as circunstâncias do mundo nos roubar. As circunstâncias do mundo, sabe? Muitas vezes nós olhamos para situações, nós olhamos para o ímpio e falamos: nossa, como esse cara cresceu. O cara não busca Deus, o cara não vai para a igreja, o cara não faz nada, e o cara e como é que pode? Às vezes a gente pega e olha para uma situação e fala assim: nossa, dá até desânimo. Só que assim, será que esse cara tem a mesma porta que a gente tem, que é a porta da eternidade? Eu tenho convicção na porta que Deus tem para mim. Nós temos que ter essa convicção de que Deus tem as janelas dos céus abertas ao nosso favor. Por mais que as guerras, as lutas sejam grandes, nós temos que valorizar essa porta que está aberta aqui, porque vai chegar um dia que não vai poder mais. Vai chegar esse dia. Vai chegar um dia que as pessoas vão procurar a igreja e falar: e aquela igreja ali? Não, o povo já subiu, ó, já foi. O povo já foi salvo. Você não buscou antes por quê? Você não teve a oportunidade? Ninguém falou de Jesus para você? Ninguém falou? Então muitas vezes, meus queridos, nós precisamos entregar aquilo que Deus coloca em nosso coração. Ontem eu saí para trabalhar ontem, era 8:30 da manhã, e eu não costumo andar com dinheiro em espécie, eu só ando com cartão, e às vezes o dinheiro por causa do pedágio eu tenho que andar. E aí um rapaz de uma igreja estava com não lembro que igreja que ele falou, se foi Assembleia, ele estava com uma cestinha cheia de pão de mel. Aí eu pensei: nossa, se eu pudesse eu já abençoava ele, comprava tudo isso daí, mas não tem nem como, né? Aí ele pegou e falou: ô irmão, eu estou aqui para abençoar a obra do Senhor, você pode me abençoar? Eu tinha R$4 em espécie na carteira, era R$3,50. Fiquei, comprei dele, ele veio me dar o troco, eu falei: fique em paz, irmão, Deus abençoe seu dia. Ali eu creio, eu senti, sabe o que eu senti ali? Que ali já foi uma porta aberta para Deus abençoar o dia dele todinho. Porque o primeiro cara que ele vendeu era um cristão igual ele. Aí eu acho que ele até se surpreendeu. Eu falei: Deus abençoe seu dia. Eu fui trabalhar meu cliente também. E é isso, irmãos, nós temos que fazer a diferença nessa terra.
nós temos que mostrar que Jesus realmente está conosco, que nós somos um povo diferenciado, um povo eleito, um povo escolhido. Jesus nos escolheu a dedo, Ele escolheu a mim e a você, para que nós possamos levar o verdadeiro evangelho lá fora. É lá fora que eles precisam ouvir a voz do Senhor, é lá fora que eles precisam ver o exemplo. Hoje eu estava vindo para a igreja, eu vi uma discussão no trânsito. Nossa, misericórdia, como Deus me livrou. Como Deus me livrou da morte no trânsito, Jesus. Eu falo do trânsito hoje, mas eu não xingo. Antigamente eu brigava mesmo. Eu brigava que uma vez o cara eu andava com uma barra de ferro desse tamanho no carro. Aí nós combinamos no final de semana de ir aqui para 25 de março, a família inteira, vamos lá na 25. Lembra, Ju? Aí eu estou, misericórdia, eu estou descendo a rua, um carro fechou o outro assim. O carro fechou o outro e o cara desceu para brigar com a pessoa do outro carro. Eu olhei, quem que era a pessoa do outro carro, adivinha? Minha mãe. Eu falei, ele mexeu com o cara errado. Irmãos. Paulo, põe um suspense aí comigo. Irmãos, eu peguei aquela barra de ferro e saí arrastando esse carro. Eu olhei pro cara e falei, some daqui, senão eu vou arrebentar teu carro todinho. Aí, calma, vai descansar. Eu falei, descansar? Sabe quem que é essa senhora aí? Minha mãe, some daqui agora, cara. Aí veio meu tio. Não, deixa disso, guarda esse negócio, não sei o que. Vai. Vou uma água aqui, irmãos. E aí, eu falei, Senhor, o que esse cara fez? Foi mexer com a minha mãe. E aí a minha querida esposa falou, você tá louco? Eu falei, se fosse sua mãe eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia proteger do mesmo jeito. Então não vem não, eu já estou bravo. Aí já cancelamos o passeio, foi cada um para tua casa. Irmãos, eu agia muito por impulso. Muito. Hoje, esses dias, Jesus, eu fui passar numa rua e aqueles caminhãozinhos pequenininhos, Márcio, o abençoado não sabia dirigir, ele ameaçava de entrar e sair. Quando ele voltasse, ele batia no meu carro, eu tinha que passar. Eu falei, bom, eu vou acelerar, que na hora que ele voltar, eu já passei. Igual um flash. Na hora que eu acelerei, o abençoado me atravessou na frente do carro. Aí eu falei, ai Senhor, só que ele pulou, né? E ele estava com o capacete na mão. E aí eu parei na esquina para o trânsito abrir, o farol abrir. Esse cara me xingou. Mas me xingou. Irmãos, eu engoli tudinho seco. Eu mudei mesmo, viu? Porque olha, eu ando com uma tesoura desse tamanho do lado assim, ó. Mas é porque eu trabalho com vídeo, né? Então a tesoura já fica ali, né? Uma tesourinha desse tamanho. Aí eu falei, não, eu vou ficar, deixa ele xingar. Mas xingou. Eu falei, Senhor, abre logo esse farol para ir embora. E quem disse que o bendito do farol abria? Não abria não. E o cara me xingando, ele queria confusão. Eu falei, não, logo cedo, não, eu quero trabalhar. Abriu o farol e puxa, vamos trabalhar. Oh misericórdia, oh mundo perdido que nós estamos. Irmãos, não podemos nos deixar influenciar por esse mundo. Não podemos, irmãos. O mundo está aí, o diabo está aí para roubar, matar e destruir. E ele só quer uma brechinha. É só uma brecha que ele quer. E aí quando ele não acha, o que ele fica fazendo? Procurando a quem tragar. Mas nós não vamos dar esse gostinho para Satanás. Nós vamos perseverar no caminho do Senhor. Nós vamos perseverar aqui na casa de Deus, aqui onde Deus te escolheu. Deus te colocou como escolhido aqui nesse lugar, para você crescer, para você prosperar, para você multiplicar, para você ganhar vidas. Vidas serão salvas através da vida de vocês. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Nós estamos preparados para a volta de Cristo? Temos que estar todos os dias preparados, buscar sem cessar. Nós temos que perseverar sem desistir do nosso chamado,
porque o tempo aqui é muito curto. É muito curto. E se nós não aproveitarmos a oportunidade que Deus colocou em nossas mãos, se nós não aproveitarmos essa oportunidade de conquistarmos o céu, a eternidade, nós podemos padecer e padecer para sempre. E não é isso que Deus quer. Deus quer a mim e a você com Ele, lá em cima. Amém? Amém. Glória a Deus.